Bom, o que eu aprendi com esse livro aqui, que é intitulado A Vaca Roxa, do Seth Godin, ou é Godin, Como Transformar o Seu Negócio e Se Destacar dos Concorrentes. Aparentemente ele foi um dos livros mais bem avaliados em questão de business, né, ou seja, negócios, e foi um livro que eu gostei muito pela simplicidade e pela fácil aplicação, por assim dizer, no seu negócio pessoal, no seu negócio, seja ele físico ou digital, tem como fazer muita coisa interessante. E a proposta desse vídeo é justamente falar o que eu aprendi com esse livro e não só isso, mas também te passar dicas práticas logo no final para que você possa aplicar no seu próprio negócio, que eu acho muito relevante. Eu já quero destacar aqui um disclaimer. Já quero fazer um disclaimer que isso daqui que eu estou fazendo, ele não substitui a leitura do livro. Isso aqui é basicamente um resumo e a minha visão sobre o que eu entendi desse próprio livro. Tá? Então não pegue como algo definitivo, negativo. Eu incentivo você a fazer a leitura. Tá? Incentivo, vai fazer bem, é um livro curto, cara. Você mata isso daqui em, sei lá, 2 semanas, 1 mês, se você for o tipo de leitor mais lento. Eu demorei bastante, inclusive, para ler esse livro, porque eu estava lendo muitos outros, e aí eu dei um gás, finalizei ele, e é simplesmente sensacional, você vai gostar, recomendo a leitura. Tá. Dito isso, o que nós vamos abordar aqui necessariamente? Tá? Eu separei também alguns tópicos justamente para a gente não se perder, e eu grifei bastante esse livro, tem muita coisa aqui também, às vezes eu vou dar uma olhada aqui nele para mostrar uma coisa relevante ou outra, mas eu tenho aqui tópicos de uma forma geral desse próprio livro, para que eu possa passar a ideia dele sem deixar muito de fora os tópicos principais, tá? Então, basicamente, o que se resume, né, nesse livro aqui sobre a vaca roxa, né? Então, eu quero estar falando a essência dele, né, a definição do que é ser marcante, é por isso que tem uma vaca roxa na capa, né? Então, não é algo comum de você ver por aí, né? Tem uma metáfora muito boa que ele fala, inclusive, que é você tá simplesmente, enfim, viajando e você vê, né, um campinho com várias vaquinhas marrons, e do nada você observa que tem uma vaca roxa. Se você vê uma vaca roxa, você vai provavelmente parar o carro no acostamento e vai tirar uma foto, vai postar na rede social e vai falar, olha só que interessante, uma vaca roxa. Por quê? Porque não é comum você ver uma vaca roxa. Geralmente você vê uma vaquinha marrom, enfim, um pouquinho mais escura, mais clarinha, mas ver uma vaca roxa não é para qualquer um, né? É algo bem único e isso desperta uma certa curiosidade e gera um destaque. Então é uma metáfora muito boa, né? E aqui ele explora o conceito do marketing tradicional, para quem que você deve vender e principalmente como você deve criar uma vaca roxa para o seu próprio negócio, que é aí a parte prática, tá? Então falando aí da essência do livro, tá? Vou deixar ele aqui do lado. Se vocês estiverem ouvindo uma buzina, acho que tá porque esse microfone é sensível, ignorem, tá? Tradicionalmente, o marketing, ele se baseava nos 5 P's, tá? Que é justamente produto, preço, promoção, posicionamento e publicidade, tá? E o Godin, ou Godin, me corrija aí nos comentários, tá? Eu sempre confundo se é Godin ou é Godin, porque não tem um circunflexo nem um agudo aqui. Chuto eu que é Godin. Deve ser Godin, porque é em inglês, né? Seth Godin, enfim. Então o Godin, ele introduz um novo P, que é justamente a vaca roxa, Purple Cow, né? Que é vaca roxa, só que em inglês, Purple Cow. Cow. Não call de... Vocês entenderam? É cow, isso. Cow. Então, S-O-W. E aí, com essa definição, né, com ter colocado a vaca roxa, o que isso quer dizer necessariamente, né? Quer dizer que ser algo marcante, como expliquei aqui no hook do vídeo, tá? Então, é justamente o que merece ser comentado. Como eu disse, se você observasse uma vaca roxa em um acostamento nos morros, você ia comentar com alguém, né? Justamente porque isso é algo extraordinário, é algo novo, né? E quando você geralmente vê isso, você também quer comentar com outras pessoas, né? Então algo marcante é necessariamente isso. E ele fala bastante nesse livro que o oposto de marcante não é necessariamente ruim, mas sim muito bom. Olha só que curioso. Então, coisas muito boas são simplesmente corriqueiras e ninguém se dá o trabalho ali de espalhar notícias sobre elas. Eu vou dar um exemplo.
eu tava recentemente pensando em dar um prêmio, bolando um prêmio, né, para um dos meus negócios, e eu pensei, cara, moletom e caneca é algo muito foda, é algo muito legal, é um prêmio legal. Mas perceba que ainda tá no muito legal, tá muito bom, muito foda, porque todo mundo faz isso, todo mundo quer dar um moletom, todo mundo quer dar uma caneca ou algo assim. Não vou dizer todo mundo, tem uma porcentagem de pessoas que não vão fazer isso. Mas não é algo, marcante, não é aquele negócio que a pessoa vai comentar, não é um presente que a pessoa vai receber e vai falar, cara, olha que presente foda que eu recebi, né? Vamos supor que eu desse um outro presente ali, não sei, eu vou chutar aqui alguma coisa. Vamos supor que seja um presente para um funcionário que comprou um curso de mecânica e ele foi o primeiro funcionário a comprar esse curso. E aí você quer presentear para se tornar uma forma ali marcante. Ao invés de você presentear o cara com uma caneca e uma camisa e um bonezinho, você presentear ele, sei lá, vamos supor, com uma roda feita, uma roda banhada a ouro, né? Não completamente de ouro, é muito cara, né? Mas uma roda dourada, né? É como se fosse uma roda mesmo, cara, uma roda o pneu pintado assim com uma cor dourada. Provavelmente isso ia ser algo que ia despertar mais a curiosidade dele e ele ia falar, caraca, que interessante, como é que vocês fizeram isso? Isso é muito marcante. Aqui só foi um exemplo meio bobo, tá? Pode ser qualquer outra coisa, mas eu acho que deu pra pegar a visão. É algo marcante, ele vai comentar com as pessoas, porque não é algo comum, não é muito comum de você ver esse tipo de prêmio, né? Não é muito comum você ver a pessoa recebendo uma roda dourada como um símbolo ali da mecânica, não sei, ou qualquer outra coisa que seja. Então eu acho que deu pra pegar a visão, né? Quando você foge do comum, quando você foge do muito bom, aí sim ele passa a se tornar marcante e consequentemente as pessoas comentam a respeito disso, tá? Então isso gera um certo espalhamento, tá? Por assim dizer. E por que ele fala aqui dentro também que o marketing tradicional ele simplesmente morreu? E esse capítulo foi muito interessante, cara. Sabe por quê? Porque quando ele fala do marketing tradicional, eu automaticamente já conecto com o marketing digital de começou 2018, 2019, né? Que hoje, inclusive, as pessoas do mercado brasileiro elas são traumatizadas com a palavra curso. Vendedor de curso hoje se tornou uma ofensa. Por mais que não tenha nada de errado em vender curso, não tem nada de errado, mas tem mentes pequenas que eu não sei por que carambas, cara, o pessoal não coloca na cabeça que o problema não é vender curso, o problema é você vender lixo, é você vender porcaria, vender curso não tem problema, vender mentoria não tem problema, vender acompanhamento não tem problema, não tem problema vender, tem problema vender lixo, tem problema vender porcaria, aí sim a gente tem um problema, só que aí as pessoas botam tudo num balaio, né, como é típico das pessoas, né? É típico do brasileiro colocar tudo num balaio. Ele vai colocar tudo num balaio e vai falar, é tudo picareta. Sacanagem, né, velho? É foda. Enfim. Então, ele fala nesse capítulo, e eu conecto com o marketing digital justamente por conta disso, porque o marketing digital hoje, o mercado brasileiro hoje está machucado por conta desse marketing fajuto, mal feito, que valoriza mais a oferta do que o produto. É bem difícil, cara. E ele comenta que antes, né, do marketing digital, tem essa parte do marketing tradicional, certo? Não que ele comenta do digital necessariamente, mas eu estou fazendo aqui essa ponte, conectando com outras coisas. Ele fala do fim complexo industrial da TV, que antigamente a fórmula era você criar produtos comuns, certo? Comprar muitos anúncios na TV e gerar lucro para comprar mais anúncios. Ó que curioso, né? Olha que curioso. Presta atenção nisso. Presta atenção nisso aqui. Eu aprendi isso aqui com o meu professor, tá? Que aí o pessoal fica disperso, né? Isso aqui funciona muito, que funciona comigo. Presta muita atenção nisso. Ou seja, se você tem produtos comuns, e você compra muitos anúncios na TV e gera lucro com esses produtos, você vai comprar mais anúncios e, consequentemente, fica esse loop. Sou familiar? Claro que sou familiar. Por quê? Porque hoje, se você parar para... Hoje não, né? Hoje não tanto, mas há uns 3, 4 anos atrás era muito comum. O pessoal colocava qualquer lixo, qualquer produto, um PDF ali ensinando você a a emagrecer em 7 dias, né? Uma fórmula mágica, uma cura para o câncer ou qualquer outra coisa que seja.
vendia por R$ 47, escalava isso, gerava lucro, ele colocava mais anúncios e aí repetia aquele ciclo de bosta. Basicamente isso que acontecia na época ali do complexo industrial da TV, tá? E hoje esse sistema ele está morrendo, porque os consumidores hoje eles estão muito mais ocupados, né? Eles estão ocupados demais, na verdade, para prestar atenção e tem opções demais para ignorar, muitas opções para ignorar. Então hoje, se você parar para pensar, no mercado digital tem muito produto, cara, tem muito curso, tem muita coisa, mas são facilmente ignorados. Por quê? Porque às vezes é a mesma coisa, não tem nada de diferente, não tem algo ali que você olha e fala, pô, que interessante, mas por que eu vou comprar esse curso se eu posso pesquisar isso na internet? Inclusive, uma das minhas principais coceiras, assim, criar algum tipo de produto futuramente que envolva esse canal é isso, eu fico... Cara, mas já existe de tudo. O que eu posso fazer para agregar? O que eu posso trazer de novo para a galera? É algo que eu vou descobrindo aos poucos, até tentar entender se é que eu vá vender algo futuramente. Pode ser que sim, mas eu fico pensando nisso, né? Porque a gente olha para esse mercado, não tem nada novo. Raramente tem alguma coisa, né? Então, esse sistema eu não diria que está morrendo, eu diria que morreu. Ainda tem um gato pingado aqui ou outro, né? As pessoas às vezes caem em algumas ladainhas, mas... tem opção demais para ignorar, né? E ele fala do consumidor pós-consumo, que hoje já temos tudo que... Hoje, especialmente na era da inteligência artificial, nós já temos tudo que precisamos. A gente não está procurando produto, né? E os meios de comunicação de massa não conseguem mais nos alcançar com facilidade. Simplesmente isso. Por mais que a gente tenha um Instagram, a gente tenha YouTube, tem muita coisa, mas cara, você vê e fala, legal. E passa. Acabou, não desperta em você aquela coisa, não tem... As pessoas não estão comprando, pelo menos essa é a minha impressão, tá? Elas não estão comprando tanto quanto há 2, 3 anos. Eu posso estar fazendo uma visão... Aqui é uma opinião, tá? Aqui é a parte pessoal, não tem a ver com o livro, tá? Tirando o livro aqui de lado. Mas eu, particularmente, eu consigo ver que hoje as pessoas não estão comprando muito curso. Não compram muito curso. Elas podem comprar uma mentoria, um acompanhamento, porque vê que tem uma parada diferente ali. Mas curso é muito raro, né? Eu mesmo, raramente eu compro curso, eu parei de comprar... Cara, tem muito tempo que eu não compro curso. A última vez que eu comprei foi em novembro do ano passado, eu acho, né? E hoje nós estamos em junho, hoje é dia 21 de junho de 2026. Então tem muito tempo, cara, né? E não é só comigo, eu vejo as pessoas ao meu redor, né, falando de curso. E não é a mesma coisa. Agora, comunidade, mentoria, calls, né, não sei, isso é algo que de fato está muito popular lá fora e está se tornando popular no Brasil começando agora. Então, entrem na minha comunidade. Então já é um modelo de negócio diferente do que um curso, porque curso tá datado, cara, tá datado, mas funciona um pouquinho. Se você está entregando principalmente um valor muito grande, aí você se destaca, né, porque hoje se tornou destaque você simplesmente entregar algo de valor no curso. Isso é um absurdo, cara. Isso é um absurdo, porque de tanto conteúdo descartável que o pessoal estava fazendo, hoje o seu destaque é fazer um conteúdo bom e não enganar as pessoas. Ou seja, fazer o básico, né? E eu vou comentar de alguns exemplos, inclusive, mais em breve. Que depois que eu li esse livro aqui, cara, tudo que eu como, o produto que eu compro, eu olho assim e falo, cara, é verdade, né? Isso aqui... lembra muito a Vaca Roxa por conta disso, eles fazem isso por conta disso, é absurdo, né? E ele comenta de uma parada muito interessante que é o perigo de ser seguro, que em um mercado saturado você se encaixar é fracasso, simplesmente isso, né? E você não se destacar é o mesmo que ser invisível, né? Então, por exemplo, vamos supor que você seja ali... Vou dar um exemplo. Na minha época como professor, quando eu me tornei professor com 21 anos, eu não queria ser aquele tipo de professor que andava engessadinho, que tentava falar as palavras todas certinhas, costuradas, e tentava falar técnico para parecer, enfim, perfeitinho, que usava um terno dentro da sala de aula. Não, cara, eu simplesmente fui misturando um pouquinho do meu linguajar, porque eu dava aula para as pessoas que eram muito mais novas, né? Muito mais novas não, né? Mas era na minha faixa etária e um pouquinho mais novas. Raramente tinha um aluno mais velho do que eu. Tinha uns 2 ou 3, né, na sala de aula, mas tinham.
Então eu tinha que adaptar a linguagem dependendo da turma. Tinha turma assim que tinha gente mais velha e tinha turma que tinha gente mais nova. Então eu adaptava a minha linguagem, fazia algumas gracinhas na sala de aula, tudo no limite, explicava de uma forma diferente dependendo da classe. Então eu fui colocando o meu tempero ali, né? E consequentemente eu fui conseguindo um certo destaque na escola. Dava pra ver que as pessoas gostavam da minha aula, né? Você não vai conseguir agradar todo mundo, mas nunca chegou ali pra mim uma reclamação de que a aula estava ruim ou algo do tipo, né? E tinha um sistema muito, não vou dizer rígido, né? Mas tinha uma forma de avaliação, tinha uma forma de saber, a chefia, né, por assim dizer, saber como é que estava o padrão das aulas, como é que estava a frequência das aulas. Então a gente sabia como é que estava o padrão da nossa aula pela frequência, né? Quando era música, quando ela era aula online, e antes da aula começar, eu botava algumas músicas que o pessoal gostava, esses pequenos detalhes. Então assim, eu evitava me encaixar demais e tentava trazer um pouco de mim, né? Hoje, por exemplo, hoje eu mexo também com edição, mas no meu Instagram eu não posto só coisa de edição, porque, na minha opinião, na minha visão, fica um pouco maçante, porque eu não sou um editor 24 horas por dia. Eu faço outras coisas, eu gosto de outras coisas, criação de conteúdo, etc. Eu gosto de livros, eu gosto de... Começando agora, por exemplo, na filosofia, vou começar... li esse livro aqui do marketing, então posso aplicar isso, e eu começo a postar essas coisas nos meus stories, e posso publicar no Instagram. Isso vai gerando engajamento, porque as pessoas vão se identificando com um interesse ou outro, e isso se conecta, né? E vira tudo uma bola de neve de uma forma positiva, tá? Então, eu acabo não tentando me encaixar demais, e isso eu levo pra minha vida, né? E ele fala bastante isso. Você se encaixar hoje, seu padrãozinho ali, por exemplo, hamburgueria, você ser o padrão de hamburgueria, é fracassar. Isso, na verdade, é fracassar. Então você tem que ter ali um destaque para não ser invisível aos olhos dos consumidores, tá? Basicamente isso. E aí ele fala muito da estratégia, que é para quem que você deve vender, né? E aí nós temos a curva de difusão da ideia, que é o quê? Imagina uma curva de Gauss, né? Se você não sabe a curva de Gauss, isso aqui, ó, começa assim, aí faz isso daqui. É um U invertido, né? Então começa assim, aí né? E aí foca no meio. Na curva de Gauss, aqui no meio, tá? Que tem essa curva elevada, ele comenta ali que a maioria, que é o centro da curva, a maioria vai ignorar você até que seus amigos já tenham testado um determinado produto. Simplesmente isso, né? E por que isso? Porque ele pede para você focar necessariamente nos inovadores, nos aficionados por novidade, né? Que são os early adopters. São essas pessoas, né? Então você deve mirar no lado esquerdo dessa curva de Gauss, que são as pessoas que vão experimentar primeiro esse tal produto, né? Pessoas ali, ele utiliza até um termo, né? Se você não sabe, o termo otaku é justamente pessoas que têm um desejo irresistível ou obsessão por um determinado assunto, né? Aqui no Brasil, otaku acabou ali sendo destinado para pessoas que gostam de anime, né? Mas não é esse o significado necessariamente. O significado vem ali por um aficionado em alguma coisa. Você pode ser um aficionado em café, você pode ser um aficionado em livros, você pode ser um aficionado em filmes, né? No cinema, em fotografia como um todo, né? Coincidentemente, esses são um pouco aí dos meus interesses, tá? Café, cinematografia, fotografia, tudo isso, né? Então, ele fala para você focar nessa parte dos inovadores e dos aficionados, né? E você tem ali também a parte dos propagadores, que são os sneezers. Já você vai saber por quê. Os sneezers, esse termo, é justamente porque essas são as pessoas que vão espalhar a novidade. Então vamos supor que seu produto seja marcante. Os sneezers, né, são as pessoas, né, que vão propagar isso. É o marketing boca a boca, né, que é o mais poderoso, inclusive, na minha opinião. O marketing boca a boca, que é, poxa, eu testei esse produto, vou falar para um, vou falar para outro. Então se espalha como um vírus, né? Se espalha como um vírus. É por isso que ele fala do termo, né? Sneezers. Então é uma ideia vírus, né? Idea virus. É simplesmente isso. Vai se espalhar como um vírus. E se seu produto não for marcante o suficiente para que as pessoas divulguem, ele vai simplesmente morrer no nicho inicial. Ou seja, vai começar ali nos inovadores e vai parar ali. Por quê? Porque não tem como eles começarem a se espalhar para aquelas pessoas que estão na curva ali de cima, se não teve ali um certo destaque no início. Então vai falar, poxa, foi legal, mas não foi destaque nem nada. Bum, morre. Simplesmente isso, tá?
Então ele morrerá no nicho inicial, né, dessa curva de Gauss ali, beleza? E aí nós temos um exemplo prático que ele usa também ali, que é da cadeira Aeron, né? A Herman Miller, eu tive uma cadeira inclusive dessa marca, eu tive? Acho que foi dele sim. Tinha lançado uma cadeira de $750 com um design estranho, e era um risco, né? Só que aí acabou se tornando uma vaca roxa porque quem se sentava nela queria falar sobre essa cadeira, né? Atraindo aí a atenção do Wall Street Journal, né? Então, os contadores, as pessoas que estavam lá na parte do Wall Street começaram a comentar dessa cadeira e se tornou ali algo incrível. Porque, pensa bem, poxa, o Wall Street está falando disso, então eu tenho que comprar. E aí, ó, que começou aqui, né, no início da curva. E aí se tornou já algo gigantesco. As pessoas ali começaram, né, a adaptar, que é a curva maior, né, a massa que está ali no meio, começou a adaptar isso, certo? Então isso começou a se espalhar. Ok? E aí, antes da gente passar ali para a parte prática, que eu acho interessante comentar com vocês, contar uma experiência, cara. Recentemente, o domingo passado, cara, eu tô passando a pedir hambúrguer, inclusive, no mesmo lugar tem muito tempo. Só que eu tive que mudar para esse daqui. E esse daqui, que é relativamente próximo da minha casa, eu pedia um aqui próximo, né? Eu pedi em outro. Por que eu decidi em outro? Porque o que estava bem próximo aqui da minha casa, ele simplesmente começou a atrasar demais. A batata estava chegando murcha. E a lâmpada acabou de desligar, peraí. A batata estava chegando murcha. Nossa, aqui tá demais. E aí, por algum motivo, cara... Acho que agora vai ficar ok, gente. Desculpa aí qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Nossa, aqui vai ficar estourado, cara. Aí não. Mas enfim, continuando. A batata tava chegando muito murcha. E isso tava muito negativo. Aí, agora ficou legal. Porque, poxa, o lanche demorava, chegava a batata murcha, ficava frio, tava esquisito. É bom pra caramba, mas aí eu desanimei, desencanei e falei, velho, eu vou pegar um contato de outro hambúrguer. E aí eu peguei o contato desse hambúrguer, cara, eu fiz o pedido, em menos de 15 minutos chegou. Caraca, será que tem algo errado? Não é possível. Inclusive o outro, eles viviam esquecendo o pedido, tá? Por isso que eu mudei. Voltando. Chegava o pedido. Cara, batata crocante, lanche quentinho, não esqueciam nada e rapidez no atendimento. Falei, cara... Ou seja, pela incapacidade do outro estabelecimento não conseguir entregar a tempo, esquecer o pedido de forma direta e simplesmente entregar a batata murcha, o outro começou a se destacar por coisas básicas que ele estava fazendo. Não é necessariamente algo muito marcante, mas é isso que eu falo, cara, quando você está no Brasil. Pelo fato dele fazer algo básico, que é entregar no horário, entregar o lanche ok, ele gerou um destaque para mim. Ele simplesmente gerou um destaque, porque era muito rápido, começou a se tornar muito rápido. E aí, claro, a rapidez, ela se tornou tão frequente assim que, poxa, pra mim se tornou um destaque, né? Mas, basicamente era isso que eu queria trazer. E aí, no domingo passado, por que eu falei domingo passado? Porque eles atrasaram, cara, eu fiquei muito frustrado. Eu falei, cara, eles demoraram 1h30 pra estar trazendo lanche, isso nunca aconteceu, eu fiquei assustado. Aí depois eu fui descobrir porque tava faltando motoboy. Só que aí já caiu a minha expectativa, porque agora toda vez que eu vou pedir eu vou achar que vai demorar pra caramba. Porque eu tava com muita fome, cara, e demorou 1h30, 2 horas. Cara, como assim? Isso não é comum. Eu quase fui no outro aqui. Mas ele gerou um certo destaque, simplesmente porque entregou rápido, porque atenderam, inclusive, responderam no WhatsApp, então fizeram o básico. E pelo fato de terem feito o básico, mas muito bem feito, se destacaram. Então aqui no Brasil, aí que é a parte boa, que eu vou para a parte prática, você fazendo ali a parte do básico e bem feito, e fazendo mais coisas ainda, inclusive utilizando a vaca roxa, cara, você vira um monstro, você vira um deus. Você vira um deus, porque as pessoas vão te olhar e vão falar, caramba, esse cara é diferenciado, esse cara é foda, né? Então tem um ponto positivo nisso tudo, tá? E aí, como criar uma vaca roxa? Inclusive, eu tô gravando esse vídeo também muito por mim, porque eu quero ver se eu entendi mesmo de fato e quero cada vez mais aplicar isso daqui na minha vida, né? Já procuro tá aplicando isso, na verdade eu já aplicava antes, eu não sabia, cara, mas eu estava aplicando a vaca roxa, né? Então vamos lá. Ele comenta muito sobre marketing e design, não publicidade. Então o marketing ele deve ser inserido no seu próprio produto.
não ser necessariamente um acréscimo de última hora feito por um departamento de marketing, né? Ou seja, você não focar ali, você não ficar focando muito na publicidade, no marketing, sim. Foca no seu produto, cara. Deixa o seu produto tão bom ao ponto dele se tornar marcante, ao ponto das pessoas comentarem sobre ele, ao ponto das pessoas falarem. O que tem de marcante no seu produto? É um bom atendimento? É uma mentoria frequente, cara? É você enviar uma mensagem toda vez ali de bom dia pro aluno e perguntar como é que tá o resultado, como é que tá as métricas do canal, todo santo dia. Acredite, você fazer isso diariamente, vai se tornar um certo destaque, ele vai lembrar. Inclusive, ele fala aqui do exemplo muito interessante de um doutor. E esse doutor, ele começou a se tornar um destaque, os clientes começaram a preferir ele, por quê? Porque ele simplesmente se importava com os clientes. O fato dele se importar com os pacientes, na verdade, com os pacientes, fazia o cara se tornar um destaque. Porque ele perguntava como é que a pessoa estava. Ele ia na casa das pessoas, ele fazia um atendimento, parece, na casa das pessoas. E, se eu não me engano, era o dentista. Tinha um médico que ia lá e tinha um dentista que mandava mensagem para os pacientes, simplesmente perguntando como é que eles estavam, algo assim. E isso gerou um clique na cabeça das pessoas e fizeram amar o cara, simplesmente porque ele teve esse diferencial, né? Então descubra ali qual é o limite do seu setor, né? E teste aí na sua vida. Pode ser o mais barato, pode ser o mais caro, o mais fácil, o mais difícil ou o mais barulhento, seja o que for, tá? Tem ali, ele comenta, né, de você ter um certo um slogan, um roteiro para um propagador usar e indicar você para um amigo, facilitando aí o boca a boca. Aí vai de pessoa para pessoa, né? O seu produto ali pode ter um marketing, pode ter um jargão, não sei, né? Teve muito aí recentemente, inclusive, o famoso sabor, né? Sabor energético, o marketing começou a se espalhar. Isso foi depois de 3 anos, parece, né? O Toguro criou o produto depois de 3 anos que ele começou, depois que bombou pra caramba, né? E isso começou a se espalhar. Foi uma idea virus, né? E nós temos aqui alguns exemplos de sucesso para testar, para citar, desculpa. Ele cita sobre o Dutch Boy, né? Algumas marcas aqui que não estão necessariamente do Brasil, né? Mas ele comenta sobre esse Dutch Boy, né? Eles terem mudado a lata de tinta para uma que fosse fácil de carregar e abrir. O marketing tinha sido a embalagem, não necessariamente o anúncio, né? Então os caras focaram numa lata de tinta que ficava mais fácil da pessoa carregar, né, levar ali para o local, que não seja algo muito difícil. Isso simplesmente se espalhou. É relativamente simples, mas os caras focaram tanto nessa simplicidade, focaram tanto no produto, nessa função, né, de carregar e abrir, que se espalhou. Cara, simplesmente se espalhou. Então eles focaram muito mais em consertar o produto do que olha essa parede, como é que ela fica após eu ter pintado. Entendeu a lógica, né? Ele comenta ali também do Dr. Brunner's, né? Dr. Brunner's é uma marca de sabonete, parece. É um sabonete com uma embalagem cheia de textos estranhos e filosóficos que as pessoas leem no banheiro e comentam com os amigos. Então olha que interessante. A embalagem do sabonete, cara, você vai tomar seu banho, aí tem lá uma frase. Vai lá e comenta a respeito do que tá lá e você fala para os seus amigos. Lembre-se, falou para os amigos. Consequentemente, assim que falar com os amigos, isso vai começar a se espalhar, né? Porque vai sendo ali do boca a boca. Então começa assim, depois escala, né? Isso que é interessante. Ele fala sobre o JetBlue, que é uma companhia aérea que trapaceia as regras antigas focando em baixo custo e atendimento marcante. Isso é muito foda, cara. Então, você ter um bom atendimento, cara, é isso que eu digo. A parte do que eu disse ali a respeito da hamburgueria relacionava também com o atendimento, tá? O fato deles responderem, serem educados. Aqui no caso ele comenta sobre a JetBlue, né? Que é focar no serviço ali. O custo-benefício, né? É barato, só que o atendimento é incrível. Ele fala sobre as secretárias delas estarem sempre sorridentes e atender com muita educação os clientes, perguntarem se está tudo ok, se resolveram um problema. E quando eu falo, inclusive eu aplicava antes a vaca roxa na minha vida, na minha época de professor, cara, eu me importava ao máximo, tentava ao máximo me importar com os alunos
E eu genuinamente me importava com eles. Então eu enviava mensagem, aí, fez atividade, aí como é que tá? Dava os feedbacks, né? Sempre que alguém queria tirar uma dúvida, eu ia lá na mesa da pessoa, explicava, fazia pra ela, e depois eu falava, agora é você vai fazer dessa forma, dessa forma, dessa forma. Então a paciência, eu tentava ao máximo ter a paciência. E isso era de uma forma genuína e também porque eu queria, né? E isso acabava se tornando um destaque, porque a pessoa sabe quando você está fingindo se importar e quando você genuinamente está se importando. Eu, pelo menos, consigo perceber, né? Quando, por exemplo, a pessoa está sendo muito educada, de forma bem forçada, e quando a pessoa genuinamente ali, poxa, ela tá te respeitando, ela tá sendo educada, né? Enfim, tem como perceber isso, certo? E aí nós temos ali o ciclo da própria vaca roxa e a gestão do medo. O medo da crítica, que eu acho que muitas pessoas hoje provavelmente não fazem, não querem aplicar um certo conceito justamente por conta desse medo, né? Mas entenda, o Seth, ele fala uma coisa muito interessante, que ser marcante significa que algumas pessoas, consequentemente, não vão gostar de você. Não vão gostar de você. É só você analisar pessoas ali, seja à sua volta, pessoas famosas, né, que são marcantes em suas determinadas áreas, mas que tem muito hate, cara. Tem muito hater. Às vezes com motivo e às vezes sem motivo, tá? Porque, consequentemente, você vai despertar esse tipo de pessoa, tá? Então, a crítica, ela vai se sair ali, ela vai chegar para quem para quem se sobressai. É aquele famoso ditado, né? Prego que se destaca, ele vai levar a martelada, né? E aí, se você decidir simplesmente se conter, se você decidir simplesmente ser tímido, você não vai ser notado. É basicamente isso. É por isso, inclusive, que recentemente eu comecei a dar mais um gás no YouTube. É por isso que recentemente eu havia postado um vídeo há 2 meses sobre o fato da edição ela ter sido ali, na verdade, uma parada que fez com que eu procrastinasse, porque eu nunca achava que o vídeo estava bom se ele não tivesse uma edição. Até que eu falei, cara, eu tenho umas ideias muito loucas, eu tenho que começar a postar. Porque é melhor eu postar assim do que eu não postar nada. E tem uns conteúdos que eu acho que podem agregar a galera. Não preciso de ter aquele monte de coisa na edição, aquela edição TDAH, texto, aí um layout bonito. Cara, eu tenho canais que eu faço isso. Eu posto conteúdo com a minha cara, editados. Mas aqui eu falei, cara, eu quero algo mais bate-papo, um conteúdo mais valioso, né? Eu quero que a minha vaca roxa aqui também seja a parte do conteúdo, seja passar um conteúdo valioso para as pessoas de uma forma ali que não fique muito engessada, né? Enfim, então não tenha medo das críticas, tá? Você vai receber de qualquer forma, cara. Eu vou receber aqui, você vai ver nos comentários muita pessoa, às vezes falando abobrinha ou outra, vai ter, é normal, você tá na internet, né? Principalmente as pessoas hoje que estão na internet. Principalmente com os paladinos da justiça na internet. Hoje, nossa senhora, o que tem de gente ali que é paladino da justiça, que nunca cometeu um erro, o tribunal da internet, né? O cancelamento, que é o que mais tem hoje, nossa, hoje, meu Deus do céu, hoje é o cancelamento, né? Qualquer merdinha ali, você é cancelado. Tem o tribunal da internet, tem as pessoas ali que decidem, né? Então é o inferno. E, cara, tá tudo bem. O cancelamento, ele vai fazer parte, as críticas vão fazer parte e você tem que seguir em frente. Você não pode ter medo de se destacar por conta desse povo. Simplesmente isso, tá? E quando você tiver um sucesso marcante, você deve, consequentemente, ali ordenhar a vaca, que é justamente você extrair o lucro, enquanto cria ali um certo ambiente para você estar fazendo a próxima vaca, né? Antes que a primeira se torne comum, ok? Inclusive, já puxando um gancho aqui, olha só que interessante como é que as coisas se conectam. Eu estava acompanhando um podcast um podcast não, era um vídeo do Alex Hormozzi, que é uma grande influência minha, e ele comentava de algo muito interessante, que é uma das formas de você se suceder nos seus negócios, às vezes você fez um negócio dar muito certo. E às vezes o que falta pra você é tempo, cara. Você já fez de tudo, é tempo, você tem que esperar. Aí a pessoa fica naquela aflição. Às vezes a melhor opção é você começar um outro negócio. Então você fez um negócio dar certo, tá consequentemente ali, tá dando certo. Aí tem esse outro negócio aqui que você quer fazer. Ele incentiva, pelo que eu lembro era isso, eu posso estar enganado, mas eu lembro muito bem disso. Ele te incentiva você a iniciar um outro negócio, porque o fato de você iniciar um outro negócio te desopila daquele anterior, e aí você pode até mesmo ter novas ideias para o seu próximo negócio, né? Se você tiver que fazer uma outra coisa, além de esperar um certo tempo para ele dar certo, né? Mas aqui no caso ele fala,
comece um outro negócio, que às vezes é o que falta para você, entendeu? Às vezes é o que falta para você desopilar, para você conseguir ali engrenar em uma outra coisa. E aqui eu lembrei disso, né? Eu quis trazer, que pode ser interessante, né? Você pode estar preparando, você pode preparar uma outra vaca roxa antes que a outra fique comum. Ele dá muitos exemplos aqui, inclusive, de lugares que ele frequentava, só que ele parou de frequentar por quê? Porque se tornou meio que comum. Às vezes ele cita que ele foi numa loja, que os atendentes, eles iam até o cliente e falavam, olha, aqui eu quero te mostrar esse negócio na prateleira, esse produto aqui chegou antes. Ele falou que não vai mais lá, porque quando ele voltava naquela loja, os atendentes, eles não iam mais para lá. Eles não iam até ele, não iam mostrar, não iam dar bom dia para ele, não mostravam as prateleiras, não mostravam os novos produtos, uma coisa assim. E ele perdeu interesse nessa loja, ou seja, eles ordenharam a vaca, mas não colocaram ali mais vacas roxas, né, por assim dizer. Eles não quiseram se preocupar com isso, né? E aí acabou ficando comum, né? Se tornou ali, voltou a se tornar comum, ok? Então, o caminho mais arriscado hoje é justamente, eu acho que você entendeu, né? Você se tornar um seguro e comum. Você não querer se destacar, você não querer ser ali a vaca roxa. Você vai ser uma vaca comum, e se você quiser ser uma vaca comum, tá tudo bem, nada contra, mas eu acho que você entendeu aqui que para você crescer, você tem que ser um cara marcante. E o fato de você ser marcante, cara, pode ser com frequência, pode ser com a consistência, né, no caso, pode ser com a atenção, pode ser com o carinho, pode ser, inclusive ele cita um exemplo muito foda, outro que eu lembrei, ele fala sobre uma parada marcante que ele viu, que ele foi num evento e ele viu que os banheiros químicos alugados, eles eram roxos e eram banheiros muito bem estruturados, parecendo um banheiro de luxo, cara. Tinha luz, tinha uma caixinha de som, parece, um ambiente minimalista, cheiroso, espaçoso. Então os caras conseguiram se destacar no ramo de banheiros químicos simplesmente pelo fato dos caras terem pintado o banheiro químico de roxo. Eles levaram muito a sério a vaca roxa, inclusive, ele comenta sobre essa parte, falam, poxa, eles leram mesmo a vaca roxa, né? Levaram muito a sério, literalmente, né? Pintaram de roxo. Então, eles se destacaram por esse fato de ser roxo, espaçoso e colocaram artigos de luxo, né? Enfim, foi um banheiro bonitinho e se destacaram, né? Se destacaram, e era uma empresa nas redondezas dele, né? Ficava ali ele cita até quilometragem, 3 a 8 quilômetros, uma coisa assim. Então, o fato, cara, quando você lê esse livro, o fato de você ler esse livro, você já começa a observar a vaca roxa em todo canto, cara. Essa é a mágica da leitura. Essa é a mágica de você expandir, né, o seu cérebro e ele não voltar mais para o mesmo lugar, cara, que você não enxerga o mundo mais da mesma forma. Isso é muito interessante, tá? Então, o fato é, cara, não tenha medo de se arriscar, não tenha medo ali de você ser um destaque. O medo que você tem de ser um destaque, cara, talvez seja o que vai levar você pra frente, cara. Então você arriscar vai fazer com que você se destaque, né? Não sei se você já parou pra pensar nisso, às vezes você tá encalhado ali, você pensa, não, mas se eu fizer isso, isso que você tá falando, e se, pode ser o que vai fazer você chegar onde você quer chegar, né? Se destacar. Isso que é interessante, tá? Tem criadores de conteúdo que eu acompanho, cara, que eles se destacam pra caramba pelo simples fato de serem muito consistentes, postarem muitos vídeos, mas a maioria dos vídeos serem muito informativos e com valor muito grande. E eles se destacam porque tem uma certa frequência, né? E não é um conteúdo lixo, né? É um conteúdo bom, né? Eles conseguem fazer isso. Então, assim, se você pudesse aí criar um concorrente que tivesse ali custos 30% menores que os seus, como é que ele seria, né? É uma pergunta interessante aí, que eu acho que pode ficar aí para encerramento do vídeo, tá? Pensa nessa pergunta. É sempre bom você olhar para o concorrente, ver o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo, na verdade, que você pode aprimorar. Faz parte do jogo, é você olhar a concorrência e ver o que você pode fazer ali para se destacar, tá? Então, eu acho que eu consegui passar a maioria das coisas aqui para vocês. Eu acho que vocês conseguiram entender por que a maioria dos produtos são invisíveis, tá? E tem uma coisa aqui que eu grifei, cara, que eu acho muito interessante. Eu grifo, cara, aqui, ó, eu botei até um asterisco aqui, acho que dá pra ver, aqui, ó. E que ele fala uma coisa muito legal, vou estar encerrando aqui com isso. Ele fala, olha,
Vacas roxas fazem um trabalho ousado, participam de projetos importantes, assumem riscos que, em geral, resultam em grandes falhas. No entanto, essas falhas raramente levam a um beco sem saída. Afinal de contas, não são exatamente riscos. Na verdade, apenas aumentam as chances de que essas pessoas tenham um projeto ainda melhor na próxima vez. E aí ele fala, o segredo para ter segurança no emprego durante a vida toda é simplesmente você ser uma pessoa marcante, tá? E o fato de você ser marcante não significa fazer algo extraordinário, tá? Muita gente confunde, marcante, cara, então tem que fazer algo fora da cor. Cara, às vezes você fazer o simples, como eu disse, você já se destaca. Isso é muito foda, tá? Provavelmente eu devo ter esquecido um ponto ou outro aqui. Eu grifo bastante o livro, justamente para eu repaginar ele e eu voltar sempre que eu puder. Então tem uma coisa ou outra marcada ali, acho que vocês conseguem ver, né? Muito bom. Recomendo fazerem o mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Foi um conteúdo longo e eu tentei passar o máximo de valor aqui possível. Comenta aqui embaixo o que você achou e recomenda a leitura, tá? Não fique só no resumo, não fique só no resumo da IA. Vá atrás, adquira repertório, leia, tá? Vença aí essa barreira e espero que você tenha gostado. E claro, não leio somente desenvolvimento pessoal, eu leio fantasia também. E aqui nesse livro, nesse vídeo eu falo o porquê que você deveria ler livros de fantasia, sendo bem honesto. Principalmente se você não tem o hábito de leitura, você quer começar a ler, por que você deveria começar a ler livros de fantasia? Vai lá que eu acho que vai ser extremamente relevante esse vídeo para você. Valeu? Tamo junto. Tchau, galera.